Boa noite, pessoal. O assunto que eu escolhi para a gente conversar hoje foi sobre genética e espiritualidade. Esse termo genética ele é muito comum hoje quando falamos sobre teste de paternidade, né, o teste de DNA, que é capaz de identificar com precisão quem é o pai da criança. Antigamente era uma situação complicada porque se o pai não quisesse registrar a criança, muitas vezes a mãe não tinha como fazer com que aquilo fosse feito, ainda que ela tivesse certeza e soubesse quem era o pai. E hoje, com o teste de DNA, que é um teste que é feito no laboratório, se consegue saber, através do DNA, quem é o pai da criança e confirmar com 99,98% de precisão a paternidade. Só para que a gente possa alinhar, eu vou ler aqui um conceito sobre genética. Genética, do grego geno, fazer nascer. É a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos organismos. Ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração a geração. Na espiritualidade, nós temos uma série de recursos e que interferem diretamente nessa questão da hereditariedade e de como vai ser esse novo espírito que vai renascer. Nós temos 4 formas de interferir nesse processo. Uma, através dos genes dos pais, a outra, através dos genes da mãe, através do próprio corpo astral do reencarnando e através dos engenheiros genéticos que podem interferir nesse processo. Ao longo de muitas existências, a gente vai formando todo um repositório genético que vai influenciar nas próximas encarnações. Hoje mesmo, cada um de nós já está formando o patrimônio genético da próxima encarnação. Porque isso depende das nossas atitudes, das nossas ações. E gradativamente a gente vai formando todo esse conhecimento. E no momento da reencarnação, é um dos aspectos mais importantes e que vai definir qual é o caráter genético daquele espírito que reencarna. Ao realizar o processo reencarnatório, os espíritos de luz, eles já definem qual vai ser o programa reencarnatório daquele espírito que está reencarnando. De forma compulsória, quando ele não tem condições de interferir no processo, ou de forma até combinada. Quando o espírito tem a condição de interferir no processo, ele negocia, conversa com os mentores espirituais e estabelecem todo o programa reencarnatório. E nesse momento, a espiritualidade então vai escolher uma família, ou seja, escolher o pai, a mãe, que melhor se adequem àquele programa reencarnatório. Por exemplo, se a gente for trabalhar com um espírito que ele vai se tornar um grande cirurgião, ele vai precisar de habilidade manual. Naturalmente, esse espírito ele vai precisar de ter uma característica genética de uma perfeição nas mãos, no controle, porque senão isso vai interferir no planejamento reencarnatório dele. Então vão ser escolhidos pais que tenham a perfeição, principalmente nesse aspecto. E em outros mais também, claro. Eu citei isso como um exemplo, apenas para que vocês tenham uma ideia de que tudo é observado, nada fica de fora. Quando o espírito tem condição, e até ele também participa desse processo, podendo interferir nas escolhas, como eu disse. E os engenheiros genéticos da espiritualidade, quando é necessário, eles vão interferir para ajustar aquela característica genética dos pais, do próprio corpo astral,
que tem o que é chamado de modelo organizador biológico. O Hernani Guimarães era um grande cientista que nós tínhamos, ele já desencarnou há algum tempo, e na década de 60, 70, ele fazia muitas experiências e ele deixou vários livros a respeito do modelo organizador biológico, que é justamente o nosso, digamos assim, corpo astral, que é o modelo daquele espírito que está reencarnando. Quando o casal tem relações sexuais e por ocasião da ejaculação, o homem emite cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides. De uma maneira geral, somente um deles vai fecundar um óvulo que vai dar início à geração de uma nova criança, de um novo ser. Agora imaginem, 200 a 300 milhões e somente um vai conseguir fecundar o óvulo. A mulher tem cerca de 300 a 400 mil óvulos ao longo da sua vida, diferentemente do homem, que produz espermatozoides até a morte. A mulher tem uma quantidade limitada de óvulos, inclusive esse é um dos motivos porque acontece a menopausa, porque chega um momento que ela já não tem mais óvulos a expelir, pelo menos óvulos bons a expelir, então acontece a menopausa. Esses espermatozoides, somente um deles, desses 300, de 200 a 500 milhões, tem as características, as melhores características para gerar aquele novo ser. Da mesma forma, o óvulo, que foi liberado pelo ovário, também é aquele escolhido. Vamos fazer uma pequena lembrança do como é que acontece esse processo de geração de um novo ser que todos nós, de alguma forma, aprendemos na escola. Esses espermatozoides, ao atingir o canal da vagina, eles têm que passar pelo colo do útero, subir pelo colo do útero, atingir as trompas e se dirigir ao final de cada trompa. Agora observem. O espermatozoide, ele é microscópico. Para ele conseguir fazer toda essa subida, todo esse trajeto, é uma verdadeira maratona. Imaginem quando a gente tem essas maratonas, que na largada saem várias pessoas juntas. E ao longo do percurso, aqueles que têm mais condições vão se destacando e vão começando a se distanciar dos outros. Nós aprendemos na escola que quem ganha essa corrida é o espermatozoide mais forte, aquele que está mais capaz. Na verdade, pessoal, não é bem assim. Aquele espermatozoide escolhido dentre aqueles milhões, ele tem uma ajudazinha. Ele tem uma ajuda por sintonia magnética entre aquele ser que está reencarnando e aquele espermatozoide que melhor tem as condições que ele precisa. E, eventualmente, uma ajuda até da própria espiritualidade. E para vencer esses obstáculos, porque você tem muito muco no caminho, você tem todo o sistema de defesa do organismo que absorve, que come, que mata aqueles espermatozoides, porque ele é um corpo estranho, e eles têm que vencer tudo isso, até encontrar aquele óvulo que foi escolhido também, que está ali no início da trompa do ovário, em relação ao ovário, na trompa de Falópia, em relação ao ovário, perdoe, para poder fecundá-lo. Uma outra coisa que também geralmente se aprende, não é exatamente isso, é que somente um espermatozoide chega e aquele primeiro que chega entra no óvulo. Não é bem assim. Vários espermatozoides atingem o óvulo e ficam tentando penetrar. O óvulo, ele tem algumas camadas em sua volta. E quando aquele espermatozoide escolhido consegue penetrar no óvulo, aquela camada externa se enrijece e os outros espermatozoides não conseguem mais penetrar.
existe uma outra camada interna, e o espermatozoide, acho que vocês sabem, né? Ele tem aquela cabecinha com o rabinho, parece um girino, né? Ele vai com o rabinho é o que faz com que ele nade naquele líquido, naquele muco do corpo, né? E ele vai com o rabinho fazendo uma força tremenda para poder furar aquela barreira e penetrar. Na hora que ele penetra naquela barreira, o rabinho fica para trás, a cabeça do espermatozoide passa, ela então se abre e sai de dentro dele uma espécie de óvulo, que é o que traz todo o repositório genético do homem, e ele então se junta, que é o gameta masculino, se junta com o gameta feminino, e então inicia o processo de formação de uma célula-mãe. Essa célula-mãe, ela traz dentro dela 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. E esses cromossomos, eles têm toda a característica genética daquele ser. Tudo que vocês possam imaginar, ele traz de informação. Imaginem, por exemplo, uma biblioteca, só para que a gente tenha uma ideia do que é o DNA. Imagine uma biblioteca cheia de livros. Livros sobre vários assuntos, dos mais diversos possíveis e imagináveis. Cada célula do nosso corpo, e nós temos cerca de 100 trilhões de células. 100 trilhões é muita célula. Cada célula dessa tem toda a informação que diz respeito a nós, desde o nascimento até a morte. A cor dos olhos, cabelos, estatura, peso, resistência a doenças, tudo o que vocês possam imaginar. Inclusive, programas estabelecidos, por exemplo, para que determinado tipo de doença ecloda, ou seja, que ela se inicie em determinada época de sua vida. Muitas vezes a gente, no próprio programa reencarnatório, existe algum tipo de programação que estabelece, por exemplo, esse indivíduo aos 40 anos vai iniciar um câncer de próstata, por exemplo. E aquele despertador está ali programado no DNA. Quando chega no horário certo, ele desperta e se inicia um processo de produção daquele câncer. Pode ser outros tipos de doença e outras coisas diversas. Tá? Então, essa biblioteca, ela tem vários livros sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis que a gente possa pensar. Nós vamos escolher alguns livros sobre um determinado assunto, por exemplo, coração. Então, a gente tira vários livros de coração e abre eles. Aquela biblioteca, então, daquela célula específica ou daquelas células específicas, vão ser versadas sobre coração. Se a gente puxar só os livros de fígado, por exemplo, eles vão ser versados sobre fígado. E assim a gente tem cada célula especializada. Num primeiro momento, quando a gente tem uma única célula, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, essa célula ela não está ainda definida. E nos primeiros momentos, quando ela começa a se reproduzir, ela não tem definição. Ela é a famosa célula tronco, que a gente ouve falar, que é uma das buscas da ciência para poder resolver uma série de problemas de saúde através da utilização dessas células tronco. Por quê? Porque elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. Ela pode se transformar na célula do coração, na célula do fígado, do rim, na célula nervosa, enfim, qualquer tipo de célula ela pode se transformar, desde quando tenha o estímulo adequado. E esse estímulo adequado é justamente esse MOB, ou seja, o modelo organizador biológico, que vai trabalhando para que cada uma possa se desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, Einstein, há muito tempo atrás,
quando ele estava estudando essa questão da fecundação, olha o que ele disse. Posso afirmar que o universo não explica o universo e a matéria não se explica a si mesma. Fora do universo e independente dele, existe um poder pensante e atuante que é responsável pela aglutinação das moléculas no campo da energia material. E conclui: a ciência sem religião é capenga e a religião sem ciência é cega. Não sei se vocês conseguiram entender qual foi o motivo por que ele disse isso, mas eu vou explicar. Na física, na termodinâmica mais especificamente, existe uma lei chamada lei da entropia. Essa lei, ela diz o seguinte, que quando você tem algo, uma determinada reação que começa a entrar em desarmonia, ela tende a ir e atingir o caos, totalmente desorganizado. Só que quando a gente volta agora para a fecundação, a gente tem, num primeiro momento, uma única célula, que tem todas as características hereditárias dos pais, hereditárias que foram, ou melhor, interferidas pelo plano espiritual, e, entre aspas, hereditárias do próprio corpo astral daquele espírito que está reencarnando. A partir desse momento, esse óvulo começa a se locomover através da trompa de Falópio em direção ao útero, e quando ele chega no útero, ele se fixa. Com relação a essa passagem, pessoal, eu tenho uma experiência interessante que aconteceu há cerca de 4 anos atrás, quando eu estava participando de um curso de formação de psicoterapia reencarnacionista para terapeutas. Eu era monitor do curso com o Dr. Mauro Quitico, inclusive ele tem vários livros editados aí embaixo também. Ele trabalha com psicoterapia reencarnacionista e eu também. E nós estávamos fazendo o curso para terapeutas. E num curso, claro, a gente faz várias regressões até para que as pessoas possam começar a aprender a técnica. E uma dessas terapeutas, eu estava fazendo a regressão com ela, e já tinha se passado algumas existências, e ela estava, em determinado momento, no plano espiritual, relatando o que estava acontecendo lá, e de repente ela disse: estou sendo puxada, estou num lugar escuro, apertado, muito apertado. E aí o tempo vai passando, ela diz: estou sendo espremida e tal, caí num lago, como se fosse num lago cheio de água, num local cheio de água. E quando acontece uma situação dessa, a gente fica querendo entender o que é que está acontecendo, porque nem sempre a gente consegue acompanhar a evolução mental do processo. E logo na sequência eu percebi que era exatamente o momento da fecundação. Ela já estava no processo de reencarnar. Quando houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, imediatamente ela foi sugada e atraída para aquele ovo que se formou. E ela se sentiu apertada, no escuro, espremida e ia andando. E quando ela chega no útero, que ela cai na água que ela chamou, como se fosse um lago, que ela não sabia, ela estava apenas expressando o que ela estava sentindo, ou melhor, na lembrança do sentimento dela. E aí a gente vê exatamente o que acontece. E como, nesse momento da fecundação, aquele ser que vai reencarnar já está ligado àquela célula. É claro que ele tem uma ligação inicial. Aquela ligação ela vai se tornando cada vez mais forte ao longo da gestação. E quando o bebê nasce, ela está, digamos assim, consolidada, apesar de que somente aos 7 anos da criança que o espírito realmente está devidamente, entre aspas, reencarnado, com todas as ligações formadas, e a partir daí ele inicia uma nova etapa da vida dele. Mas, enfim, nesse momento em que o ovo, quando ele chega no útero, ele já tem algumas células com ele. Mas como é que o corpo sabe
Quantas células vai se transformar no coração? Quantas células ele vai crescer e se transformar num fígado, num rim? E aí é que Einstein dizia, quando as células começam a se formar, vai chegar uma hora que vai se surgir um monstro, porque não vai parar. É uma reação que não para. Fisicamente, a impressão que se passa é essa. Justamente porque ela tem um controle, ela para, em determinado momento ela tem aquele formato adequado, ele diz, existe uma força maior. E olhe que Einstein falou isso lá atrás. Ainda não existia todo esse conhecimento que nós temos hoje. Existe o chamado acelerador de partículas, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O acelerador de partículas, existe um em Genebra, na fronteira da França e Suíça, mais ou menos, que ele tem 27 quilômetros de extensão, fica a 100 metros de profundidade, é uma espécie de tubo enorme, e é onde os cientistas, não tem só esse, tem outros aceleradores de partículas no mundo, mas esse é o maior, eles fazem experiências com as partículas, as menores partículas que existem, que não é o átomo. O átomo, ele é formado basicamente de elétrons, prótons e nêutrons. Só que, com os estudos que foram avançando, se constatou que hoje existem mais ou menos 200 subpartículas. E com os aceleradores de partículas, eles fazem experiências onde eles emitem partículas energéticas, quase a velocidade da luz, elas se chocam e eles conseguem captar indiretamente, porque não existe forma ainda da gente conseguir visualizar uma partícula, um elétron, por exemplo, um próton, mesmo que se use o microscópio mais avançado que exista, ainda não é possível. Tudo isso é feito através de inferências, de um método indireto. Então, esses próprios cientistas chegaram à mesma conclusão de Einstein, de que existe uma força maior que dá justamente essa ordem à matéria. Que existe algo que dá ordem à matéria. Ora, esses cientistas, de uma maneira geral, eles são ateus. Eles não acreditam em Deus. Mas eles falam categoricamente que existe uma força maior. Alguns chamam de Deus, inteligência suprema do universo, força do universo, enfim. Para mim, eles estão confirmando a existência. Porque se a matéria, não existisse na matéria algo que desse a ordem, que desse aquela forma a ela, a matéria simplesmente desagregaria e voltaria ao seu estado original. E a matéria vem de onde? Do fluido cósmico universal, que vai se agregando juntamente com a energia que vai dar origem àquela forma que vai ser feita, e vai agregando todo aquele processo, todas aquelas partículas. E forma um elétron, forma um próton, e como existe até um livro também embaixo, do átomo ao arcanjo, cada um de nós, vimos evoluindo desde entre aspas, de um átomo. Quando nós fomos criados como uma centelha divina, a gente vem evoluindo. Retornando agora para a questão do óvulo, que já nesse momento tem várias células, ainda não definidas. Em determinado momento, o corpo astral, aquela conexão que existe com o óvulo, daquele ser que está reencarnando, começa a influenciar. Ele tem um molde, é justamente o MOB, modelo organizador biológico. Ele tem como se fosse uma figurinha pequenininha, né, que é o modelo em miniatura daquele ser que está reencarnando. E aí ele começa a comandar todo esse processo. E algumas células vão começar a se formar na célula do coração, outras vão se formar do fígado, e por aí vai. Elas vão se desenvolvendo. Tudo de maneira ordenada, altamente ordenada. E após 9 meses, você tem aquela criança formada, pronta para nascer.
e um ser que traz toda a bagagem de várias existências reencarnatórias, e fisicamente ele também traz a bagagem dos pais, mas não só elas. A ciência entende que a genética, ele traz somente a bagagem do pai e da mãe. E não é bem assim. Por exemplo, gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que são exatamente iguais. Não sei se vocês sabem, mas o DNA de um gêmeo é exatamente igual ao DNA do outro. Se um cometer um crime, por exemplo, e for coletado um material, e esse material for feito uma análise para ver quem cometeu o crime, o outro pode ser incriminado, porque você não tem como diferenciar um do outro. Inclusive, existem alguns filmes que já versaram sobre esse assunto. O gêmeo idêntico, ele tem 3 aspectos diferentes. Primeiro, digital. A digital não é igual. Inclusive, existe uma área de estudo onde ela diz que a digital está relacionada com aquele espírito reencarnante. E quando aquele espírito teve uma reencarnação passada, a digital é a mesma. Existem estudos que tratam desse assunto. Inclusive, se eu não me engano, no Paraná, tem alguns estudos que já, inclusive, têm comprovado esse aspecto. Não é muito fácil, porque entre uma reencarnação e outra tem muito tempo, né? E para conseguir essa prova não é muito assim tranquilo, mas já existe essa teoria. A íris do olho, que também não é igual. Cada um de nós tem uma íris que é como se fosse uma impressão digital. Inclusive, na biometria, né, que agora está muito em voga, a gente já tem celulares que você passa o dedo, você não precisa mais de senha. Você passa a impressão digital e isso se chama biometria, medida biológica, que ele identifica exatamente a pessoa e você não precisa colocar senha nem fazer aquele desenho para poder desbloquear o celular. E somente aquela pessoa vai conseguir. E a íris do olho é um método biométrico, inclusive dos mais avançados, que também se utiliza, mas como ele é mais caro, ele é pouco utilizado ainda, mas em instalações altamente sofisticadas, elas têm o exame da íris para comprovar que é aquela pessoa. E no gêmeo, esse é o segundo ponto. E tem um terceiro ponto também que não são iguais. O espírito. O espírito não é igual. Se você tiver 2 gêmeos idênticos, a ciência, teoricamente, seria o seguinte: você está criando eles iguais, da mesma forma, e eles deveriam se comportar exatamente da mesma maneira. Agora eu pergunto, acredito que muitos de nós aí conhecemos gêmeos univitelinos. São iguais? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um tipo de pendor, cada um tem um aspecto que diferencia o do outro. Fisicamente eles são iguais. Como eu disse, o DNA é o mesmo. Mas eles têm o seu interior, um espírito que tem uma história pregressa e um outro espírito que tem uma outra história. Algum tempo atrás, teve uma gestação na Índia, siamesa, e não sei se todos vocês conhecem, o gêmeo siamês, ou chamado também de chipófago. São 2 óvulos, que por algum tipo de problema, eles não se desenvolveram separados, se desenvolveram conectados um ao outro. Então, são meninos que nascem grudados, às vezes pelo tórax, às vezes pela cabeça, enfim, de várias formas possíveis. Essa criança nasceu com 4 braços e 4 pernas. E uma cabeça. Daqui para baixo ela tinha os braços saindo por aqui e as pernas além das dela. O outro
óvulo não desenvolveu cabeça. E na Índia, pessoal, nós temos aqueles deuses que têm 4 braços. E quando essa criança nasceu lá, foi aquele alvoroço, porque para eles era a reencarnação de, por exemplo, Shiva, que é uma deusa que tem 4 braços. E não queriam deixar fazer a operação que permitiria aquela criança se desenvolver. E essa criança foi então levada para a França, lá foi feita a cirurgia de separação e ela se desenvolveu normalmente. Mas isso é uma anomalia que acontece no óvulo. Geralmente essas encarnações onde vem o espírito como gêmeos, ou eles são muito ligados, ou eles precisam estar ligados. E voltando ao desenvolvimento do óvulo. Então, esse MOB, que é o modelo organizador biológico, fez todo esse processo de moldar, de nortear o desenvolvimento das células, nasceu essa criança. Ao longo de sua vida, ela vai ter toda uma história, toda uma programação a ser cumprida. Fazendo um parêntese, a gente sabe que o homem, desde que o mundo é mundo, e lá atrás, no Homem das Cavernas, ele teve e ele tem 3 formas de interagir com a matéria. A primeira foi através da observação da natureza. Ele apenas era um espectador. Observava os raios, trovões, o sol, a lua. Inclusive atribuía a divindade a esses fenômenos, que ele não entendia, mas ele tinha medo. Quando começava um raio, uma trovoada, ele tinha medo. Num segundo momento, ele passou a manipular de forma grosseira a matéria. Ele começou a fazer instrumentos, armas, começou a derreter o metal, começou a interagir com a matéria. E, num terceiro momento, que nós estamos hoje, de uma forma ainda muito inicial, começou a manipular a matéria orgânica. E essa manipulação da matéria orgânica, como é que ela se dá? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar de experiências genéticas. Bebê de proveta. O bebê de proveta é interessante e também suscita uma série de discussões de ordem ética, principalmente com relação à igreja. Esse assunto já está um pouco batido, digamos assim, porque isso foi lá atrás, se eu não me engano, na década de 80, que 84, se eu não me engano, o primeiro de bebê de proveta nasceu. Mas, ainda assim, provoca uma série de discussões. Porque até que ponto o homem tem condição de interferir nesse processo? Porque como é que nasce o bebê de proveta? É retirado o óvulo da mãe, se utiliza o espermatozoide do pai e se faz essa união de maneira totalmente manual. O próprio médico, o cientista, faz essa junção. Aí se pergunta, e aí? Onde é que fica essa questão do espermatozoide escolhido, do óvulo escolhido? E essa interferência, até que ponto ela vai provocar algum tipo de alteração, de mudança na programação daquele ser que está reencarnando? Mas aí vem a resposta da espiritualidade. Elas permitiram, ou seja, a espiritualidade permite ao homem que se desenvolva. E uma coisa interessante também, pessoal, se a gente parar para observar, a gente percebe claramente que um Einstein da vida, um Niels Bohr e muitos outros gênios da humanidade, eles não aparecem assim de maneira aleatória. Somente do último século para cá, nós tivemos um avanço tecnológico enorme. Ou seja, se a gente considerar de Cristo para cá, foram 1.900 anos, onde a gente avançou muito pouco. E em 100 anos, a gente deu um salto.
Não dá nem para comparar. Será que isso é aleatório? É por acaso? A espiritualidade, pessoal, ela está no controle de tudo. Ela permite ao homem que ele tenha acesso a determinada tecnologia com o fim principal de trazer o progresso, de fazer o bem. Mas o homem tem um livre-arbítrio. E da mesma forma que a gente tem a utilização da energia nuclear, por exemplo, para poder fazer exames sofisticadíssimos, que hoje identificam o conteúdo do cérebro, até o que você está pensando, por exemplo. Ele também permite que você utilize a energia nuclear para fazer uma bomba atômica e matar milhares, milhões de seres de uma única vez. Ser suficiente, capaz até mesmo de destruir o planeta. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. Mas quando a espiritualidade permite ao homem fazer um bebê de proveta, interagir dessa forma, ele está dando uma possibilidade de paz, de uma mãe que não pode gerar por algum motivo aquele bebê de forma natural, poder desenvolvê-lo através da ciência. E é para isso que ela existe. Quando a gente consegue, por exemplo, uma coisa simples, que para a gente é simples, mas também foi, entre aspas, permitida, o controle de natalidade. Até antes de existir o controle de natalidade, e vocês não sabem o trabalho que deu para os médicos identificarem qual era o período fértil da mulher. Na Segunda Guerra, existia um problema sério, porque Hitler, ele queria fazer de tudo para dominar a humanidade e desenvolver a raça pura que ele considerava. Mas só que na guerra, os soldados estavam direto no campo de batalha e as mulheres em casa não podiam engravidar. E o soldado voltava geralmente uma vez por mês para casa. E naturalmente, marido e mulher tinham relações, mas as mulheres não necessariamente engravidavam. E eles então começaram a fazer uma série de estudos para poder identificar como era o processo que permitia com que a mulher engravidasse. E em determinado momento, cientistas de várias partes do mundo começaram a identificar isso. E foi mais uma informação, mais uma técnica que foi desenvolvida, que permitiu à humanidade controlar a natalidade. Aí também pode gerar um outro problema ético. Pô, mas crescei e multiplicai-vos. Você não pode controlar a igreja, né? Coloca logo, a igreja católica que tem a hegemonia. Você não pode controlar. Camisinha anticoncepcional não existe. Tem que ter abstinência. Mas o homem, como um ser racional, que não utiliza o sexo somente para reprodução, porque o sexo pode e deve ser utilizado como uma forma de duas pessoas que se amam interagirem, trocarem energia, e inclusive é um aspecto potentíssimo de troca energética e de ampliação energética. É aquela, entre aspas, chamada de sinergia, quando 2 e 2 são 5. Quando existe amor, quando dois seres, né, o homem e a mulher, se relacionam sexualmente, aquela energia que acontece em função daquele ato, ela é ampliada, beneficiando os dois em muito maior grau do que somente a energia deles. Dessa forma, com amor. Né? O controle de natalidade, então, poderia ser uma situação que estava indo contra as diretrizes divinas. Mas não, a espiritualidade permitiu que fosse controlado. Para quê? Para que não existam, como existia antes, aqueles casais que tinham 10, 12, 15 filhos. Imaginem vocês se cada lar continuasse tendo aquele número de pessoas. Hoje nós estaríamos no caos. Nós já temos em algumas situações de superpopulação, quanto mais se não existisse isso. Então a espiritualidade vai interferindo mais uma vez,
permitindo, intuindo, aquele famoso eureka, né? Aquele insight que muitos cientistas têm, que muitos de nós temos a todo momento, pessoal, e a gente não percebe isso. Será que é a gente mesmo? E aí a gente, pô, eu sou danado mesmo, sou fera. Porcaria nenhuma. Tinha lá alguém buzinando no seu ouvido. Buzinou no seu ouvido porque você já estava preparado, que você tinha o melhor ferramental para poder absorver aquela situação. E aí você deu aquela contribuição. Então, o controle existe em cima de tudo. Existe todo um acompanhamento. Então, quando o homem evolui a ponto de alterar os vegetais, a alimentação, para produzir alimentos, chamados alimentos transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados, ou seja, o homem influenciou no DNA dos vegetais, porque todo ser vivo tem um DNA. Tem a célula. E essa célula, ela tem características que vão ser repetidas. Na célula, só lembrando um pouco também de biologia, era um assunto, inclusive, que eu detestava. Sempre adorei biologia, mas quando entrava no estudo da célula, eu queria morrer. Hoje em dia eu adoro e estudo bastante. Mas a célula, basicamente, ela tem a membrana celular. Ela tem o citoplasma, que é, imagine uma bola de futebol. Aquela parte que você vê de fora é a membrana. Internamente, imagine uma bola de futebol cheia de água. Você sacode ela está cheia de água. E no meio ela tem um núcleo. Naquele núcleo, nós temos o DNA lá dentro. E a célula, que todo ser, seja vegetal, animal, hominal, tem, ela tem essa capacidade de se reproduzir, de crescer, e o homem está começando a interferir nesse processo. Inicialmente, nos vegetais, nós temos hoje, por exemplo, soja transgênica. Soja no Brasil, inclusive, eu acredito que não existe mais soja natural. Toda a soja que nós temos é transgênica. E nós ainda não sabemos, não temos como controlar até que ponto esse alimento que foi geneticamente modificado vai causar algum tipo de problema de interação com o nosso organismo. Mas, muitas vezes movido pela ganância, pela necessidade de produção, então se faz sementes que são resistentes a determinadas pragas, que têm a capacidade de crescer mais, de pesar mais, de ter um aspecto mais bonito. E isso a ciência está trabalhando, assim como animais. Mas quando entra nesse aspecto dos animais, a coisa então complica um pouco, porque aí ele está mexendo em algo que a gente nem sonha de conhecer. E aí a gente tem os chamados clones. Aquela famosa ovelha Dolly, né? É um clone, onde não tem a participação de um gameta masculino e feminino, são duas células que são unidas através, é tirado o núcleo de uma, colocado o núcleo da outra, e ela vai se desenvolvendo. Mas até hoje, não se tem um clone saudável. É de 1000, salva-se um, e assim mesmo ele tem uma série de problemas. Envelhece rapidamente, sujeito a várias doenças, ou seja, a ciência ainda não conseguiu e vai demorar para conseguir isso. Se fala de clonagem humana, de uma série de outros aspectos, que aí sim vem a questão ética, que nessa questão da genética, ela é muito pesada, porque interfere bastante. Só para finalizar, pessoal, a gente entende e fica muito claro que nós somos os herdeiros de nós mesmos. Será que nós temos determinadas características porque nós somos filhos de A ou de B?
Nós temos essa característica porque nós precisamos daquela característica. Porque ela está no nosso perispírito, vamos chamar de perispírito. E ele vai influenciar para que aquela característica exista, ainda que não tenha no caráter genético dos meus pais, por exemplo. Ou o meu corpo astral, o meu MOB, vai atuar nisso, ou os engenheiros do espaço, os engenheiros genéticos vão alterar. Nosso cérebro, ele tem a capacidade de alterar nossas células. Quantas vezes nós já ouvimos falar, pessoal, de pessoas que tiveram câncer, estavam desenganadas e ficaram boas. Ou seja, houve a remissão da doença. E a medicina não sabe por quê. Milagre. Foi erro anterior dos exames. Nada disso. Aconteceu uma circunstância que provocou aquela alteração genética celular. Quando você está para fazer uma prova, você vai dar uma palestra e você não tem experiência, dá aquela dor de barriga, um friozinho na barriga. Como é que acontece isso, pessoal? É sua mente que está atuando nas suas células. Forma neuropeptídeos na sua zona límbica do cérebro, no meio do cérebro. Esses neuropeptídeos vão para as células e interferem nas células. Se você está com medo, ele faz com que a célula fique com medo. Se você está alegre, ele faz com que a célula fique alegre. E internamente a célula, você vai ter todo um comportamento relativo àquele sinal que ela recebeu. Se você está alegre, ela vai ficar jovial, alegre, feliz, se reproduzir maravilhosamente, está muito bem de saúde. Se você está triste, estressado, ela vai estar triste e estressada. Se você também está submetido ou gera psiquicamente um campo energético que não é saudável, a célula, pessoal, a membrana celular, ela tem uma diferença de potencial, que é uma tensão, que vai em torno de 75 a 100 milivolts, quando ela está boa. Se você tiver uma diferença de potencial celular em torno de 35, provavelmente você já está com câncer naquela célula. E o magnetismo terrestre, por exemplo, ele tem um papel fundamental nisso. Inclusive, vocês podem olhar no Livro dos Espíritos, na parte de conclusão, Allan Kardec fala mais ou menos assim: se as pessoas imaginassem que o magnetismo terrestre, que é utilizado naqueles patinhos magnéticos, né, aquele que bota num balde e você tem os patinhos com ímã, e aí por baixo você vai mexer no outro ímã e os patinhos vão navegando ali sem contato físico. Se as pessoas imaginassem que aquele magnetismo terrestre é o que é a base da vida, de todo o funcionamento do universo. E essa interferência eletromagnética que é gerada pela nossa mente ou de terceiros ao nosso redor, também pode alterar esse funcionamento celular. Essa questão de genética, ela é muito ampla. Não é só o aspecto genético de pais e mães, mas principalmente o nosso cabedal de experiências. E como eu disse, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ok, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês me ouvirem. Espero que a gente tenha podido contribuir de alguma forma.